Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje sobre tabela periódica. Então, o que a gente vai conhecer da tabela, Inagem? Na última aula, vocês assistiram um vídeo contando um pouquinho da história da tabela periódica. Então, lá no vídeo vocês viram a evolução da tabela. O que foi acontecendo com o passar dos anos, com a organização dos elementos dentro da tabela periódica, até chegar em Mendeleev e a distribuição atual. Então, a partir daí, você começa a perceber que todos os elementos, eles foram hoje agrupados de acordo com o número crescente de número atômico. E o que é o número atômico, Enage? A gente viu que número atômico é a mesma coisa que número de prótons, ok? Então, a tabela hoje, ela aqui só está num esquema sobre a utilização dos elementos em várias coisas. Então, a tabela hoje eu vou passar para vocês verem. Ela tem 118 elementos químicos. Então, você vai ver aí algumas tabelas em livros mais antigos e até na internet que ela tem apenas 112 ou 113, normalmente 112. Então, mas hoje a tabela vai até o 118. Os números, 113, 115, 117, 118, 13, 15, 17, 18. Foram descobertos há pouco tempo, há mais ou menos uns 5 anos. Eles foram confirmados pela que a gente chama de IUPAC. O que é a IUPAC? A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, a IUPAC, eles confirmaram esses 4 novos elementos e os 4 últimos em dezembro de 2015. E deram o nome oficial em junho de 2016. Então tem pouquinho tempo. Por isso que às vezes você vai encontrar a tabela faltando esses elementos em internet e até em livros, tá? Que ainda não estão atualizados. Então a tabela hoje existe 118 elementos químicos, tá? Os elementos, como eu já disse, eles estão em ordem crescente de número atômico. Então, o número atômico sempre fica aqui em cima, tá? Na tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o 118. Então, esses números que você vê, aqui em cima, tá certo? Então, os 94, os primeiros 94, eles ocorrem naturalmente. Então, até o 94, normalmente, na maioria, algumas tabelas tem até o 94, mas algumas tabelas tem até o 92, tá? Então, até o 92, praticamente todos, eles ocorrem naturalmente na natureza, com exceção do 43 e do 61, tá? Que são artificiais. E a partir do 92, na maioria das tabelas, todos eles são artificiais. O que é isso, Renato? Ser artificial? Então, eles são sintetizados, a gente diz que eles são sintetizados em laboratório. Eles são feitos em laboratório, eles não existem na natureza, naturalmente, tá certo? Então, a gente vai conhecer agora como a tabela ela é estruturada. Então, a tabela ela é separada por períodos e famílias. E quem são, Enage, esses períodos e essas famílias? Períodos são as linhas na horizontal, então assim. E família são na vertical, assim, em pé. Então, nós temos 7 períodos. Então, são esses números que estão aqui do lado, que vai do 1 até o 7. Então, primeiro período só tem o hidrogênio e o hélio. Segundo período já tem o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e neônio. Terceiro período, assim vai todos eles. Terceiro período, sódio e magnésio e todos esses aqui. Quarto período, toda essa linha. Quinto período, toda essa linha. Sexto período, toda essa linha. E sétimo período, toda essa linha. Incluindo essas duas de baixo, porque muita gente faz, onde é que elas vão estar? Essa primeira linha, azulzinha clara, ela está toda aqui dentro desse quadradinho. Então, ela está no sexto período, por isso que se repete aqui, 6 e 6. Porque todos esses estão nesse quadradinho, tá? E essa linha aqui de baixo, a lilás, ela está toda nesse quadradinho. Então, ela está no sétimo período, por isso que repete aqui, 7 e 7, tá ok? Então, a tabela, ela tem 7 períodos, por quê? Porque são 7 camadas eletrônicas. Lembra? K, L, M, N, O, P,
e Q. Então, a tabela vai ter tudo a ver com o diagrama de Linus Pauling que a gente estudou. Então, tudo que você imaginar do diagrama vai aparecer na tabela, porque ele vai ajudar a gente também a encontrar os elementos químicos quando a gente não estiver com a tabela periódica. Então, o diagrama está totalmente interligado com a tabela periódica. Então, são 7 períodos, porque são 7 camadas. Todos os elementos do primeiro período, eles só vão ter a camada K. Todos os elementos do segundo período só vão ter K e L. Todos do terceiro período só vão ter K, L e M, que vai até a M. 4 aqui camada, N. Então, todos do quarto período só vão ter K, L, M e N. E assim vai sucessivamente até a 7, tá ok? E família. Quem vai ser essas famílias? Então, famílias são duas. A gente tem a família A e tem a família B. A família A, elas são chamadas de elementos representativos. Ela é como se elas fossem os mais importantes da tabela. Então, elas ficam no alto da tabela. Então, são essas duas aqui, que ficam para cima, ó. E esses 6 daqui, que ficam também, ó, subindo para cima. E a B é essa que fica aqui dentro, ó. Esse espacinho aqui. Então, toda essa aqui é da família B. E esses dois lados que sobem, ó, esses 6 e esses 2 são da família A. Então, os da família A são chamados, como eu já disse, de elementos representativos. E os da família B são chamados de elementos de transição. Existe transição interna e transição externa, tá? O de transição interna são esses dois aqui, essas duas linhas. Então, essas duas linhas aqui, elas são chamadas de transição interna. Por quê? Porque essa linha azul tá aqui dentro, tá internamente dentro de um único quadradinho e todos esses aqui estão aqui dentro. Então, eles são chamados de transição interna. E esses laranja aqui fora são chamados de transição externa, tá ok? Aí vem o nome das famílias. As famílias A, elas recebem nomes, tá? Então, elas recebem nomes específicos, mas as famílias B não têm nome. Então, só vai ter nome as famílias A. Então, eu tenho família 1A, que é toda essa linha, com exceção do hidrogênio. Por que o hidrogênio não pertence à família 1A, Inage? Porque o hidrogênio ele tem propriedades específicas, que ele não se assemelha a nenhum elemento da tabela periódica. Por isso que ele fica sempre, ó, separadinho ali. Então, ele é considerado ainda mais próximo um pouco dos não metais. Mas a gente diz até, às vezes, em algumas situações, que ele é o pai da tabela periódica. Porque ele fica sozinho ali em cima, ele não pertence a essa família aqui que ele tá. Então, 1A vai ser lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, família 1A é chamada família dos metais alcalinos, ok? Família 2A, essa linha aqui na vertical, ó, em pé, tá? Então, é chamada de família dos metais alcalinos terrosos. Família 3A, vem para aqui para cima. Lembre que as A são as altas. De lá, eu pulo para cá. 3A, do boro até aqui embaixo. Então, 3A é chamada, não tem um nome específico, então ela recebe o nome do primeiro elemento dela. Então, é chamada família do boro, por causa do B do boro que está aqui. Então, 3A, família do boro. 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. Aí 6A agora recebe nome diferente. 6A recebe nome de calcogênios. 7A, que é essa penúltima linha, halogênios, com H. E 8A, que é a última linha azul escura aqui, é chamada de gases nobres. Então, 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 3A, família do boro. 4A, família do carbono. E 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênio. 7A, halogênio. E 8A, gases nobres. Então, todos da família A, todas as famílias da A, recebem um nome específico. Já a família B, ela não tem nome, só é 1B, 2B, 3B, 4B. E sempre são 8 de cada, tá? Então, são 8 da A e 8 da B. A B vai começar aqui da primeira 1B, Nage? Não, ela começa aqui, ó, na penúltima. Então, essa aqui, esses 4 elementos são da família 1B. Esses outros 4, 2B. Acabou as duas linhas, aí agora volta para o começo, tá? Não existe uma explicação em livro nenhum por que isso acontece, né?
deve ter lógica em artigos científicos que os cientistas usam. Mas em livros comuns que a gente estuda, até em faculdade, não tem explicando por que não começa 1B daqui, tá bom? Então, 1B e 2B. Vem pra frente. 3B. 3B vai ser esse que é o escandioídeo. E todos esses daqui de baixo. Por quê? Porque todos os azuis estão nesse quadradinho da 3B. E todos os lilás estão nesse quadradinho também da 3B. Então, a 3B é a família, né, da tabela periódica, onde tem mais elementos químicos de todas elas, incluindo as A e a B. Porque ela tem ó, esses dois e todos esses aqui, que são 15. 15 em cima e 15 embaixo. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ela tem 32 elementos. Então, a família 3B é a que tem mais elementos da tabela. Então, esses dois daqui de baixo ó, também são 3B, porque estão nesses dois quadradinhos, tá certo? 4B, esses 4. 5B, esses 4. 6B, esses 4. E 7B, esses 4. E a 8B agora, Enage? Você vai juntar o que sobra. O que sobrou, ó, a família do ferro aqui, do cobalto e do níquel. Junto as três e forma uma família só, que é a 8B. Então, o ferro está na 8B, o cobalto está na 8B, o níquel está na 8B. Porque essas três colunas, elas são da família 8B, tá certo? Então, não esqueça, famílias A são os representativos, que são os mais altos. Família B são os do meio, que são os de transição. Esses, transição externa, esses, transição interna. 1A e 2A, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a B começa das duas últimas, 1B e 2B, e volta para o início. 3B, 4, 5, 6, 7. E as três colunas que sobram é da família 8B. Tá ok? Aí, como é o nome, Enage, desses elementos aqui? Desse elemento todos juntos aqui embaixo. Aqui embaixo tem um nome específico, é a série. Essa primeira linha azul, ela é chamada série dos lantanídeos, por conta do primeiro elemento, que é o lantânio. Então, a primeira linha é a série dos lantanídeos. E a segunda linha, a lilás, é a série dos actinídeos, porque o primeiro elemento, que é esse aqui, ó, é o actínio. Então, por isso que é chamada de série dos actinídeos. Então, a primeira linha é família 3B e sexto período, e a segunda linha é família 3B, mas é sétimo período, porque está nesse quadradinho aqui, tá ok? Aí vamos continuando. Deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa. Sim, todos os elementos que estão na mesma família, eles têm propriedades químicas semelhantes, tá? Então, por exemplo, todos que estão na 2A, eles têm propriedades químicas semelhantes. Todos que estão na 6A têm propriedades químicas semelhantes, como dureza, como maleabilidade, mil e um fatores, tá? Então, são sempre propriedades químicas semelhantes, por isso se agruparam na mesma família, tá ok? Aí sim, aí tem quem são os cisurânicos e os transurânicos. Cisurânico são os que aparecem antes do elemento urânio. Então, o urânio está aqui, ó, 92. Então, todos os elementos do 1 até o 92, a gente diz que eles são cisurânicos. Por quê? Porque eles são menores do que o elemento urânio. E todos eles ocorrem naturalmente na natureza, com exceção, como eu já disse, do 43 e do 61, tá certo? Então, todos que são cisurânicos, com exceção do 43 e do 61, são naturais. E eles são chamados cisurânicos porque ocorrem antes do urânio. E todos do 93 até o 118 são chamados de transurânicos, porque eles ocorrem depois do urânio. Os números atômicos deles são maiores do que o do urânio, tá ok? Aí vamos passar. Vamos passar não, né? Passar agora não. Vamos ver como é que a gente vai usar isso aqui na prática, Inês. Como é que eu uso? Vou perguntar a você. O elemento sódio, ele está em que localização da tabela periódica? Porque isso serve, a localização, ela é determinada pelo período e pela família, tem que ser os dois. Se não for os dois juntos, não tem como descobrir, porque é como se fosse aquele joguinho da batalha naval. Você vai ter que olhar na horizontal e na vertical para achar o elemento, tá certo? Então, se não for assim, você não encontra. Então, período e família, eles servem para localizar os elementos na tabela periódica. Então, eu digo, qual a localização do elemento sódio? Aí você vai procurar.
lembrou que sódio a fórmula é Na. Tá aqui, ó. Qual período? Você vai dizer terceiro período da família 1A, que é chamada de metais alcalinos. Nunca coloque assim 1A, 2A, 3A nas suas respostas, não. Você tem que dizer o nome da família, porque as famílias A têm nome, tá certo? Então, terceiro período da família dos metais alcalinos. Se eu perguntar o elemento alumínio, aí você vai procurar. Achou aqui. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, alumínio, ó, pode olhar também por aqui. Tá no terceiro período da família do boro. Então, terceiro período da família do boro. Se eu perguntar o iodo, aí você achou o iodo aqui, ó. Que linha é essa? Aí você vai olhar. Quinta linha. Então, ele tá no quinto período da família, sobe na vertical, ó. Na família 7A, que é a família dos halogênios. Então, ele está no quinto período da família dos halogênios. Então, eu tenho que olhar na horizontal e tenho que olhar na vertical. Perguntar, o enxofre. Aí você vai achar, o enxofre está aqui. Ele está em que linha? 1, 2, 3. Então, está na terceira linha. Então, é terceiro período da família 6A, que recebe o nome de calcogênios. Então, ele está no terceiro período da família dos calcogênios. Se eu perguntar, o ouro. Aí você achou o ouro aqui, ó. Ouro, aqui, a ouro. Tá no sexto período, ando na horizontal para ver, sexto período, subo na família 1B. Família B tem nome? Não, então é 1B só mesmo. Então, sexto período da família 1B, tá certo? Aí, vamos para um daqui de baixo. Ligo o urânio mesmo, que é mais fácil. Então, você achou aqui, o urânio. Qual a localização do urânio? O urânio está, ó, no sétimo período. Em que família? 3B. Todos esses daqui de baixo estão na família 3B. Só muda o período. Ou sexto, se for essa linha azul, ou sétimo, se for essa linha lilás. Ok? Acho que não faltou nada. Ah, eu posso também pedir ao contrário. Vou pedir, me lembrei. Eu vou pedir ao contrário. Vou dizer, determine o elemento que se encontra na seguinte posição. Ele está no terceiro período da família do nitrogênio. Como é que você vai achar? No terceiro período. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, ele tem que estar nessa linha. Ou aqui, que é o terceiro período, tá? Então, ele tem que estar ou esses dois, ou esses 5 daqui, né? 6. Então, esses 6 aqui. Eu quero ele terceiro período e eu disse que era aqui família do nitrogênio. Qual é a família do nitrogênio? A família 5A. Então, agora eu vou fazer o joguinho da batalha naval, né? Cruzar assim na horizontal com a vertical. Eu vou encontrar que elemento químico cruzando assim e assim. Aqui, ó, o fósforo, P. Então, família do nitrogênio, que é 5A, e terceiro período. Então, eu vou encontrar o elemento fósforo. Se eu disser quarto elemento da família dos halogênios, aí você vai ver, quarto período, 1, 2, 3, 4. Então, minha resposta tem que estar nessa linha, que tem o número 4. Então, quarto período, halogênio é qual? Essa aqui, ó, 7A. Então, eu vou cruzar quarto período e 7A. Então, eu vou encontrar que elemento? Esse aqui, o boro, Br. Se eu perguntar, quinto período da família do carbono. Então, você vai ver, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quinto período, família do carbono é essa aqui, né? C, 4A. Então, desço até encontrar a minha linha, que é o quinto período. Cheguei aqui, ó, encontrei quinto período e família do carbono. Então, encontrei esse elemento, SN, que é o estanho. Então, tanto eu posso dar o nome do elemento para você me dizer a localização, como eu posso dizer a localização para você me dizer o nome do elemento, ou o símbolo, ou os dois também, tá? Então, fácil e simples, né? Então, vamos passando. Você dá uma passadinha aí, pra gente ir pro próximo. Tem só o nome, né, das famílias, para você anotar aí certinho, para não anotar errado no caderno, tá? Então, família 1A é chamada de metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênios, não tem nome família na frente, tá? É só calcogênios. 7A, halogênios. 8A,
gases nobres. O enagem, mas o nome calcogênio e halogênio é tão parecido um com o outro. Como é que eu vou me lembrar, hein? Aí eu dou uma diquinha para você se lembrar. O C vem antes do H, lá no alfabeto. Então, A, B, C. Então, C vem antes de H. Então, só você lembrar que primeiro vem calcogênio e depois vem o halogênio. Então, é uma estratégia para você usar, só para você lembrar que calcogênio é antes do halogênio, tá ok? Então, não esqueça desse detalhezinho aí, tá? Calcogênio sempre vem antes de halogênio. Então, vamos passar. Ele mostra aqui. O que eu quero mostrar a vocês nessa tabela, essa aqui é antiga, tá? Ó, você vai ver que a partir do 112 ele não tem nome. Ainda tá U, B, U, T, U, Q, que ainda não era nome, tá? Não tinha um nome definido. Então, ainda estava assim, sem nome, sem estar completa. Mas o que eu quero mostrar aqui é o estado físico dos elementos químicos. Os elementos químicos, eles podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, sólido, nessa tabela, é onde está tudo preto. Então, aonde você está vendo, ó, os símbolos, todos pretos, tá? A maioria deles, né? Aqui, ó, preto, preto. Então, aonde está preto, ele está no estado sólido, tá? É isso que eu quero que você perceba. Então, sólido é onde está preto. Aonde está verde é líquido, só tem dois. Aqui, ó, mercúrio. E esse que nem tá dando para ver direito porque o fundo tá verde, tá? Mas o bromo. Então, só no estado líquido só é o mercúrio e o bromo, tá? Mercúrio e bromo. E aonde tá vermelho está no estado gasoso. Então, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e todos os gases nobres, obviamente, né? Porque eles são gases. Então, todos em vermelhinho aqui estão no estado gasoso. Oi, Nádia, mas eu tô vendo uns branquinhos. Eles são o quê? Então, o tecnécio, que é 43, todos esses aqui que estão branquinhos, o promécio, que é o 61, né, que é uma exceção que tá no sintetizado, né? E todos eles depois de 92, aqui também são todos branquinhos. Por quê? Porque todos que estão em brancos, eles não são encontrados na natureza, são aqueles que eu disse a vocês, que são sintetizados em laboratório. Só são feitos em laboratório, eles não são encontrados na natureza. Então, eles ficam assim, ó, com a corzinha branca. Mas é obrigatório nascer essas cores? Não. Então, as cores, elas variam. Variam muito. Então, dependendo do autor que faz a tabela, ele faz a cor que ele quiser. Então, ele pode botar o sólido vermelho, o líquido roxo, o gás preto, não importa. Sempre vai ter uma descriçãozinha na tabela para lhe indicar quem são. Agora, se mesmo se não tivesse, já dava para saber. A maioria é sólido, líquido só são dois, que é o mercúrio e o bromo, e gases só são hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro e todos os gases nobres. Só esses. Então, não seria tão difícil de você lembrar, mesmo se não tivesse uma legenda, né, na tabela, tá certo? Outra coisa que eu quero mostrar a vocês aqui. A tabela, ela é composta de 18 colunas. Então, colunas em pé. Lembra da coluna da casa. Toda casa não precisa ter coluna? Então, 18 colunas em pezinha, tá? Então, tem aqui os números, ó. 1, 2, 3. Segue a sequência normal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 colunas. Aqui também, que é as três juntas, a gente conta de uma em uma, tá? Tem 18 colunas, mas só tem 16 famílias. São 8 da A e 8 da B. Às vezes, esse número, ele não vem em número natural, né? Sei lá, eu esqueci agora de matemática. Número escrito normal, 1, 2, 3, 4, os números naturais. Então, ele vem em algarismo romano, como está mostrando aqui. Se você não der para enxergar direitinho, depois você bota a imagem na internet, tabela periódica, que já aparecem vários, tá? Então, tá aqui, 1A. Então, essa é a família 1A. Então, o 1, ele não tá em número natural, ele tá em algarismo romano. Aqui, 2A, os dois tracinhos, que é do 2, em algarismo romano. Vem pra cá. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Cuidado para não ver aqui, via.
né? Via não, né? É o 5 em algarismo romano e 1. 5 com 1 vai dar 6. Então, é a família 6A. E no B é a mesma coisa, tá? 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. E as 3 colunas que sobram, todas são 8B. Então, tem 18 colunas por conta disso. Porque essas 3, né, elas são de uma família só. Por isso que são 16 famílias, mas são 18 colunas. E muitas vezes a questão nem traz assim, dizendo o nome da família. Um exemplo, terceiro período da família 2A. Ela não diz isso. Ela diz terceiro período da coluna 2. Então, você tem que lembrar. Coluna 2 é essa. Então, terceiro período. 1, 2, 3. No terceiro período da coluna 2 vai ser o magnésio. E se ela disser terceiro período da coluna 17. Aí você vai ver terceiro período. 1, 2, 3. Coluna 17 é essa aqui, ó, antes da última. São 18 no total, né? Então, 1, 2, 3 e 17. Então, é o cloro, tá certo? Então, às vezes, vem esses números. Ele diz, quarto período da coluna 6. Então, onde é que está a coluna 6? A coluna 6 é essa. Então, quarto período. Quarto da coluna 6. Então, vai ser o cromo. O cromo, vocês às vezes também vão encontrar em tabelas como o nome crômio. Então, tanto faz aparecer cromo ou crômio, tá? Não tem problema, tá bom? Outra coisa que aparece, não tá mostrando aqui, mas já vou dizer. Na família 18, aqui ó, na última coluna, né? Que é a família 8A, que é a dos gases nobres. Às vezes aqui em cima ou embaixo aparece um 0. Ela também é chamada de família 0. Então, toda vez que aparecer alguma questão no família 0, lembre que está falando dos gases nobres, tá? Então, aparece muito em questões. Família 0, que o pessoal fica perdido. Então, é a mesma coisa de 8A, que é a mesma coisa da coluna 18, ok? Então, vamos passando. Aí, vamos em seguida, agora a gente vai ver onde fica, né? As famílias. Então, tem a imagem. Não botei não. Tirei. Então, vamos para cá. A classificação. Como a tabela ela é classificada? A tabela periódica, ela é classificada de acordo com as suas propriedades. Então, elas são divididas em metais, semimetais, não metais, ou também chamado de ametais, porque a letra A na frente do metal tem sentido de negação, né, de não. Ou chamada de gases e gases nobres. Então, são 4. Metais, semimetais, não metais ou ametais e gases nobres. O semimetal, em muitos livros, ele já não aparece. Então, muitos só tem metais, não metais e gases nobres. Mas eu gosto de sempre lembrar e frisar que, às vezes, tem autores do SSA que eles acabam colocando ainda alguma questão falando sobre os semimetais. E quem não estuda fica perdido. Então, quem são os metais? Então, os metais são todos esses aqui que estão em amarelo. Então, eles são a maior parte da tabela periódica, ela é composta por metais. Então, os metais, eles são elementos sólidos, com exceção, né, do mercúrio, aqui, ó, que é líquido, mas todos os outros são sólidos, por ver todos esses em amarelos. Eles são geralmente duros, eles têm um brilho característico que a gente chama de brilho metálico. São densos, têm ponto de fusão e de ebulição muito alto. São bons condutores, né, de calor e de eletricidade. São maleáveis, né, conseguem formar lâminas finas. São também dúcteis, que a gente consegue formar fios, né, bem fininho. E normalmente a maioria deles formam os íons positivos, que são os cátions, tá certo? Então, os metais são todos esses aqui, ó, que estão em amarelo. O próximo vai ser o rosa claro. O rosa claro tá aqui na divisão entre o amarelo e o rosa escuro, tá? Que é o boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Então, esses aqui, a rosa clarinho, a gente chama de semimetais. Por que eles são semimetais? A palavra semi normalmente é metade, né? Então, eles não têm característica nem dos metais, nem total dos não metais. É intermediário. São características, né, e propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Então, ele não se encaixa perfeitamente nem em um, nem no outro. Então, por isso que a gente chama de semi, porque é uma metade, tá certo? E os não metais. Os não metais são esses azul escuro.
carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, fósforo, selênio, bromo, iodo e astato. Então, esses rosa escuro, eles são os não metais. Quais são as propriedades dos não metais? Totalmente contrárias, opostas às dos metais. Tudo que eu disse que o metal é, o não metal não é. Então, o não metal não tem brilho, o não metal não tem ponto de fusão e ebulição alto, o não metal não é denso, o não metal não é maleável, não é ducto, não forma cátions. Então, tudo que o metal é, o não metal não é. E os gases nobres, que são os mesmos. Esse azulzinho aqui, ó, lá do final da tabela. Então, os gases nobres, eles têm, né, propriedades, né, e comportamentos específicos. Por isso que eles sempre ficam separados, tá? E o hidrogênio? Por quê, Nath? Ele tá ali sozinho. Nem tá amarelo, nem tá rosa clara, nem rosa escuro, nem azul. Porque, lembre que ele é considerado, né, o pai da tabela periódica. Então, ele não tem propriedades parecidas, nem com metais, nem com semimetais, nem com não metais, nem com gases novos. Tá ok? Então, essa é a classificação da tabela. Aqui em cima, ele mostra como é a representação, né? O símbolo, o nome, o número atômico, normalmente a massa ou vem em cima ou vem embaixo. Cada autor, né, de tabela periódica, eles formam aí tabelas diferentes, né? Propriedades aí diferentes, tá ok? Se eu não esqueci de nada, creio que não. Bom, tá aí, bons estudos. Então, eu espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, estou aí no privado. Tenham bons estudos e até a próxima aula. Tchauzinho!